1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 e 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Ó, versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. Todo mundo estava com medo de Golias. O gigante só tem tamanho. Quer dizer, ele tem a aparência de ser um guerreiro forte. Mas, na verdade, ele realmente era um guerreiro poderoso. Ele era um homem treinado, de alta estatura, uma espada grande, um escudo grande, uma armadura gigante, de gigante. Todo mundo estava com medo do gigante. Mas observe que aquele ao qual o profeta Samuel, quando o Senhor falou, não atentes para a sua aparência, aquele que o profeta achou que seria o rei, aleluia. Eliabe tinha aparência também, mas estava com medo do gigante. O gigante tinha aparência. O povo de Israel estavam todos com medo. Mas no meio daquele exército tinha um pequenininho, que era pequeno no tamanho, mas grande na coragem de desafiar gigantes. A diferença entre conquistar ou ser derrotado. Não é a sua aparência não, meu irmão. Está dentro de você. É o seu potencial de acreditar na vitória. A sua postura diante dos fatos, dos acontecimentos. O posicionamento do menor da casa. Daqueles que ninguém dava nada por ele. Interessante que o gigante era grande, Davi era o menor. O gigante era temido por aqueles que se achavam os grandes, ou os guerreiros, soldadão, né? E Davi era desprezado porque era o pequeno, o menor. Em algumas situações, Deus vai usar algumas circunstâncias que para o homem parece ser impossível. Mas saiba que Deus trabalha em meio a impossibilidades. E quando o cenário parece ser um cenário de destruição, se você tiver fé, você vai ver para as circunstâncias e para aqueles cenários difíceis. Você vai olhar com os olhos da fé. E este cenário aí, que parece ser uma impossibilidade, Deus me trouxe aqui para te dizer, filho, filha, este é o cenário perfeito para o gigante cair. Esse gigante só tem tamanho, aleluia, só tem aparência. Glória a Deus, mas a vitória está com você. O cenário de impossibilidades é um cenário profético. É o cenário perfeito para o milagre acontecer da tua história. Aleluia. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Olha o que Davi falou aqui. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Está aí o motivo porque Davi, sendo de pequena estatura, sendo ainda jovem, foi escolhido por Deus. Ele tinha, apesar de ser pequenininho, mas ele tinha uma grande fé, ele tinha uma grande coragem, ele tinha um grande potencial. Então, enquanto o exército de Israel estava por detrás das trincheiras, com medo, todos fugindo, ninguém queria enfrentar o gigante, Davi, ele diz, quem é este incircunciso, aleluia, que afronta o exército do Deus vivo?
Só que tinha alguém ali que estava escutando. Vamos ver quem é que estava escutando, meu irmão. Ó, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade de seu coração, que desceste para ver a peleja. Quer dizer, na cabeça de Eliabe, Davi ali foi só para ver a vergonha dos irmãos, porque estava todo mundo com medo. Mas Eliabe era justamente aquele de uma grande estatura, bonitão, que o profeta pensou que fosse ungido do Senhor. Meu irmão, aleluia, minha irmã, ter aparência não quer dizer nada. Você precisa ter unção de Deus. E para ser escolhido, meu irmão, você tem que ter um potencial, tem que ter um porquê. Deus, ele vai te escolher para uma obra, para um propósito. Mas ele vai te escolher, ele vai ter um motivo para que você seja escolhido. E Davi tinha, apesar de ser pequenininho, ele era uma liderança em Israel. Ele já tinha sido ungido a liderança. Ele já tinha sido ungido rei. Porém, Saul ainda estava no governo. E Davi era apenas um pastor de ovelhas, com suas poucas ovelhas no campo. Mas agora estava ele ali, no campo de batalha. Foi provisão divina ele estar ali naquele momento. Ele chegou lá para levar alimentos, parece que pão para os seus irmãos. Chegou como entregador de pão e saiu como derrubador de gigantes. Se você tiver fé e acreditar no seu potencial, Deus colocará a vitória na palma da tua mão. Mas você não tem que ficar olhando a aparência, não, meu irmão. Você não tem que ficar olhando para o tamanho do gigante, não, meu irmão. Esse gigante aí só tem tamanho. A vitória é tua se você tomar posse. A vitória é tua se você acreditar. Eu estou falando com pessoas guerreiras. Eu estou falando com Davi, eu estou falando com Eliabe, que só tem tamanho. Eu estou falando com Davi, eu estou falando com Golias, que só tem tamanho. Você tem potencial ou anda por aí seguindo a aparência? Quem é você? Aleluia, no mundo espiritual. Davi, fisicamente falando, ele era pequenininho, o menor da casa. Mas espiritualmente falando, ele era o gigante. Golias era apenas mais um a ser derrotado pelo futuro rei Davi. Então, o que faz a diferença entre você conquistar e tomar posse daquilo que Deus tem para você, da vitória, é você acreditar. É você não se acovardar. Deus não se agrada de quem é medroso, não. E aqueles homens ali no campo de batalha, temendo o gigante, eu acho que Deus estava olhando assim. Que povo covarde. Mas lá no campo de batalha chegou um que era diferente. E ele fala: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Chegou como entregador de pão, como jornaleiro. E voltou como o derrubador de gigante. Amém! Deus te abençoe, glória a Deus. Eu sou Wesley Santiago.